mostra, né, tantos homens de Deus que passaram, padeceram, sofreram, mas venceram, porque a palavra vem nos dizer que isso aconteceu, e nós ainda assim, nos tempos que vivemos, com tantos relatos verídicos e verdadeiros, ainda assim tem muito crente que não é fiel a Deus, que não acredita, que não confia nos feitos do Senhor. Aleluia. Jesus. No início da leitura aqui, a partir do verso 7, vem dizer aqui no verso 8, glórias a Deus, verso 7, portanto, como assim diz o Espírito do Senhor, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como provação no dia da tentação no deserto. Glórias a Deus. A palavra é clara em dizer que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aleluia, glória a Deus. O Espírito, ele vem de Cristo Jesus. E quando o Espírito fala, a igreja sou eu, a igreja é você. Aleluia, fala Pai, dentro glória a de Deus. nós de uma forma suave, a qual nós temos que o quê? Parar e ouvir. É verdade, Só que como que Jesus. nós conseguimos parar e ouvir a voz do Espírito Santo? Com discernimento. E como que nós vamos ter o discernimento para distinguir, como nosso obreiro Felipe falou aqui, né, a voz do Espírito Santo? É o quê? Intimidade. Eita Deus, aleluia! Intimidade é renúncia. Glória, Intimidade é fazer do meu eu. Intimidade Meu Deus, é deixar é minha forte, carne de lado, Jesus. é matar minha carne, é o quê? É subir ao monte. Mas só subir ao monte resolve? Não. É dentro de casa, andar conforme a Bíblia nos Eita ordena, Deus, conforme o Senhor aleluia. nos ensina. No trabalho, é ser conforme o Senhor nos ensina. É verdade, andar meu sobre os Deus. frutos do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Porque quando nós andamos nos princípios bíblicos, os princípios a qual os mandamentos ali nos ordena, todos os mandamentos resumindo em dois, eu gosto muito de falar isso porque é uma verdade. Cristo resumiu todos os mandamentos, as leis ali em dois, o quê? Primeiramente, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É verdade. Temos amado? Temos colocado o Senhor sobre tudo, temos prevalecido o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Jesus. nas nossas Meu escolhas, Deus. nas nossas atitudes. Logo após, amar o teu próximo como a ti mesmo. Costumo dizer, quem se ama não quer mal para você, quem se ama não quer viver na podridão, não quer ser um perdido, não quer ser um sem nada, um ninguém. Quem se ama quer ser alguém na vida, quer crescer, quer ser alguém, quer melhorar, quer viver bem. Porque a palavra do Senhor é clara em nos dizer que nós poderíamos comer, usufruir do melhor desta terra. Jesus. O Senhor quem criou essa terra, o Senhor quem criou tudo que há no mundo, tudo que há na terra de coisas boas para que o quê? Para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos, usar tudo aquilo que nos convém. Só que a Bíblia é clara em dizer que tem muitas coisas que nós podemos, é lícito, mas não nos convém, porque isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta da presença, isso afasta a sensibilidade de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E neste momento, a palavra vem nos dizer, glórias a Deus, que quando o Espírito Santo falar em nossos ouvidos, nós conseguimos distinguir, é o Espírito falando comigo, é o próprio Deus falando comigo, é Cristo Jesus falando comigo, me dando uma direção, me dando um conselho, me repreendendo, me ensinando, me ajudando. O que eu tenho que fazer? Não endurecer o meu coração. É verdade. Porque muitas das vezes o Espírito fala, a gente até consegue distinguir, é o Espírito Santo falando comigo, mas o meu desejo, o desejo do meu coração não condiz com aquilo que o Espírito está dizendo para mim fazer. Não condiz com aquilo que o Espírito está dizendo para mim não fazer. Então eu prefiro fazer a minha vontade. Meu Deus. Aí entra na teimosia. Entra no erro, entra o quê? No pecado. A Bíblia diz que a desobediência é um pecado. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos ao Espírito Santo, nós estamos cometendo um pecado. E o pecado que acontece nos afasta de Deus. Meu Deus. Aleluia. Aqui a palavra está dizendo que nesse tempo, aleluia, ali no deserto, Moisés tirou o povo do Egito e conduziu ele segundo o que a ordenança, mandato de Deus. Deus tirou Moisés ali, preparou Moisés durante um tempo para que Moisés fosse ali no Egito, resgatasse aquele povo e os conduzisse ao quê? A terra prometida. Assim como o Senhor, aleluia, tem nos conduzido quando nós damos ouvidos ao Espírito Santo, quando nós damos ouvido à palavra, a terra prometida. Qual que é a nossa terra prometida? É estar um dia do lado de Cristo, é estar um dia do lado do Pai.
Glória a Aleluia. Deus. Mas só quem vai chegar nesta terra, só quem vai chegar neste lugar é quem andar em obediência. Meu é quem Deus, obedecer, aleluia. é quem confiar, é quem crê. Porque a Bíblia diz que a fé afirma esperança, afirma certeza das coisas que se esperam, mas não vê. Então por isso nós temos que ter fé, confiar e esperar no Senhor. Aleluia, é verdade. Aquele Glória a povo, Deus. a Bíblia vem dizer que eles não alcançaram a terra prometida. Eles não entraram na terra prometida. Sabe por quê? Por desobediência. Foram desobedientes. Muitas das vezes ali a ordenança de Moisés, mas ainda a ordenança de Deus, ainda a murmuração, aquele povo murmurou demais. E quando nós murmuramos, nós murmura disso, murmura daquilo outro. Nós não estamos confiando naquilo que o Senhor proferiu sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Deus, Ele tem algo para a minha vida, algo para a tua vida já determinado. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos o quê? Confiar. Meu Deus, é forte. Às vezes a peleja está grande, a luta está doída. Deus falou, mas não está acontecendo nada. Não está nem do mesmo jeito que estava, está pior. Mas sabe por quê? Porque antes de Deus entregar aquilo que Ele quer entregar na minha mão e na sua mão, nós precisamos ser preparados. Jesus, é verdade. Se nós não aceitarmos a preparação de Deus, não confiarmos que o que está acontecendo, o que está passando, Pai, é uma estratégia que Deus está usando para nos fazer adentrar na terra prometida. Glória, santo e digno é o Deus. Senhor. Aleluia, Nós Pai. chegar lá. Glória a Deus. Quando que eu vou ir em algum lugar, se eu não confio que eu vou chegar lá? Meu Deus. Eita glória, Deus falou, o próprio Jesus falou que Ele viria e nos buscaria para levar para uma terra que Ele está preparando, já está preparada esta terra. O que eu preciso como ser humano, cristão, crente, confiante, temente a Deus nessa terra? O que eu preciso fazer? É confiar. Acreditar. Deus, o Senhor vai me buscar, Jesus. O Senhor falou que você vai vir me buscar. Mas só acreditar também só não basta. Eu preciso que andar nos princípios. Afastando-me do pecado, afastando-me de tudo aquilo que me afasta de Deus, afastando de tudo aquilo que me afasta da presença do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. No verso 17, vem dizer: glórias a Deus, meu Jesus também está suave, aleluia. No verso 12 diz assim, aleluia. Vede, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Glórias a Deus. Antes exortais uns aos outros todo o dia, durante o tempo que se chama hoje. Aleluia. Eu vejo interessante nessa leitura também que a palavra aqui ela frisa muito o dia hoje, o hoje, aonde um dia eu aprendi e quero também passar para os irmãos. Talvez os irmãos já até saibam, mas eu quero reforçar que não existe o amanhã, irmãos. O ontem existiu, já não existe mais. O amanhã está na mão de Deus. Então a Bíblia aqui está dizendo para que nós venhamos ser fiéis ao Senhor. Aleluia. Todo dia, no dia chamado hoje. Ser fiel hoje, irmão. Confiar hoje. Acreditar hoje. Entregar hoje. Aleluia, Pai. Eu vou falar, eu vou entregar amanhã. Eu vou deixar para acreditar amanhã. Deus, foi falado aqui hoje. E se o amanhã não chegar? E se nós deitar para dormir, nós não abrimos mais os olhos? Então a promessa de Jesus para a nossa vida é hoje. Aleluia, Pai. Hoje, enquanto nós entregamos hoje, enquanto nós determinamos na nossa vida hoje, glória. eu vou ser alguém, eu vou subir, eu vou chegar, com Cristo eu vou permanecer, eu não vou morrer dessa forma, eu vou me levantar. Pode ter certeza que a palavra de Deus ela vai se cumprir na minha vida. Creio, Jesus, aleluia, glória, Pai. A nossa vitória é o dia hoje. Aleluia, Deus. Glória, Pai. Santo é teu nome. Pode ter certeza que amanhã, permitindo Deus que chegue o amanhã para mim e para você, nós vamos vencer também. Aleluia, Deus. Porque Deus ele não é Deus de uma bênção de um dia. Ele é Deus de bênção futura, eterna. Aleluia, Ele Pai. nos promete a vitória eterna. Ele nos promete a vida eterna. Aleluia. Ele não nos promete a vida só ontem. Ele não nos promete a vida só hoje. A Bíblia vem nos dizer que Deus, nós temos, se nós cremos, confiarmos permanentemente no Senhor, nós podemos, mesmo que estivermos mortos, nós ressuscitaremos em
Cristo, porque Aleluia. Ele tem para nossa alma, a vida eterna. Glória a Deus, obrigado, Só que Jesus. muitas das vezes nós ficamos olhando só para as coisas terrenas, só para as coisas que acontecem aqui no mundo, nesse mundo, Jesus, é verdade, esse Senhor, mundo, a Pai, Bíblia diz que já é do misericórdia de mim, maligno, Senhor, irmão. Pai. Foi Deus que ajuda, criou me tudo dá que está no força, mundo, Senhor, mas Pai. infelizmente o homem corrompeu o mundo de uma tal forma que o que entregou esse mundo às mãos de Satanás, fazendo o que? As vontades da carne, as vontades, os desejos de Satanás, né? Tantas festas, tantas coisas aí, né? Que os homens implantaram no mundo, que o que? Atrapalharam o mundo. O mundo tão bom que o Senhor criou, né? Deixou ali, criou árvores, frutos, né? Tantas coisas, deu uma inteligência tremenda para o homem, mas o homem quer usar para quê? Para coisas erradas. Quer usar para poder difamar, quer usar para o quê? Para fazer só coisas que não convém. Aonde tem cada dia mais entregado mais e mais o mundo na mão de Satanás. Mas nós temos um Deus, louvado seja Deus, tem misericórdia da nossa vida. Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Oh, aqueles que não se dobraram diante de Baal, né? Aleluia. Ainda tem muitos aí na terra, ainda tem muitos aí no mundo que não se dobraram diante das coisas que o mundo glória, oferece. santo. Muitos ainda estão sem coragem de se levantar e não se, aleluia, glórias a Deus. Esqueci a palavra. Muitos ainda não têm coragem de combater com muitas coisas que estão ao seu redor, que sabem que não é certo, porque estamos aí entrando nos fins dos tempos, onde muitos sabem que falar de Deus está difícil, pregar está difícil, muitos crentes afastados, muitos crentes fora da igreja, fora da presença, pensando que está certo. Jesus. Então falar de Deus, pregar está difícil. É muito mais fácil você ganhar para Jesus e trazer para dentro da igreja uma alma que não foi da igreja, que não conhece a Cristo, do que você trazer de volta alguém que conhece. Porque Satanás, ele é tão astuto, ele é tão estrategista, que ele tem jogado na mente dos crentes, na mente daqueles que já desceram as águas, na mente daqueles que já conheceram, já tiveram experiências com Deus, que não compensa, que não vale a pena, que é tudo balela, que não tem importância nenhuma, e essas pessoas estão se perdendo. Mas só que a Bíblia é clara em dizer para essas pessoas que já estiveram um dia dentro da casa do Senhor, antes não ter conhecido, aleluia, a presença do Senhor. Há salvação para aqueles que não conheceram, mas para quem conhece, infelizmente, é triste dizer, não há salvação. Ou retorna, ou então vai ficar por aí. Porque Deus não tem prazer na vida daquele que não se arrepende. Mas aquele que se arrepende, irmão, pode ter feito o que for, pode ter passado aleluia, o que for, glória, pode ter feito o que tiver feito na sua vida. Se arrepender diante do Senhor, o Senhor está com os braços abertos, prontinho para poder poderoso e misericordioso, aleluia. Glória, Senhor, glória ao Pai, Senhor Jesus. Porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo. Aleluia, glórias a Deus. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Tem muitos corações infiel, irmão. Coração mau, aparentemente quer o bem, aparentemente quer estar junto, quer crescer, mas por trás ali não está agradado com o que está acontecendo no seu meio, não está agradado ali com a vida que está se levantando, não está agradado ali com algo que Deus está fazendo na vida de alguém. Infelizmente no nosso meio tem muita gente assim, tem muito crente assim, que vem de estender a mão, aleluia, está derrubando, está empurrando, Deus, aleluia. Verdade. Infelizmente acontece, olha para você ver, Judas, ele andava com Cristo, ele era um dos discípulos de Jesus, e olha o que ele fez, ele traiu a Jesus por causa de 30 moedas, irmão. Papai. Infelizmente, em nosso meio tem pessoas que têm traído irmãos, têm traído irmãs, né? Têm traído servos de Deus, têm traído em primeiro lugar o próprio Deus, né? Querendo vender a presença, querendo vender, né? As coisas ali que não convém vender, as coisas que nós temos que abraçar, agarrar e continuar com ela abraçadinha. Porque se nós não abraçarmos a presença do Senhor, se nós não abraçarmos, aleluia, glórias a Deus, a intimidade com o Senhor, Santo Deus, aleluia, o amor, a caridade, irmãos, infelizmente também iremos ficar. Meu Pai, porque nós misericórdia de precisamos nós, amar incondicionalmente, assim como Deus ama. É verdade, assim como meu Jesus Pai. nos amou. Ajuda-nos, Olha para Senhor. cada um de nós, cada um olha para si. Olha quantas das vezes nós pecamos no dia. Involuntariamente, muitas das vezes,
mas pecamos. A palavra é clara em dizer também que aquele que diz que não tem pecado, já cometeu o maior pecado. E muitas das vezes a gente quer criticar alguém, quer falar de alguém, mas a gente não olha para a gente. Deus. Muitas das vezes a gente quer julgar um irmão, mas a gente não olha para a gente. A Bíblia diz, não julgais, porque com a mesma medida que julgares, tu serás julgado. Papai, é verdade. O que nós temos que fazer é estender a mão. Aleluia. Nós não estamos aqui para matar. Nós estamos Aleluia, aqui para Deus. estender a mão. Glória a Meu Deus. irmão, vamos Ensina comigo, no vamos Senhor nos levantar. Nós ajude. temos uma terra que está nos Glória, esperando. Santo Deus. Falou que ruas de ouro, aleluia, ali para nós podermos caminhar ali sem dor, sem choro, sem mais nada. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele está nos esperando. Ele não quer que só nós vamos, Ele quer que toda a humanidade vai. Mas para isso nós precisamos o quê? Deixar o nosso eu de lado. Aleluia, Pai. Deixar o só eu sei fazer, só eu sei falar, só eu sei pregar, só eu sei louvar. Não, Deus, nós temos verdade. que pegar na mão, vamos juntos, vamos louvar juntos. Glória, Santo Deus. Deus. Vamos ensinar junto. Vamos Glória a Deus. Sabe por quê? Cristo, Ele caminhou junto. Cristo, Ele veio nessa terra em campo. Assim como eu e você. Passou por tudo isso que nós passa. Coisa ainda pior, que se nós estivéssemos na pele de Jesus, nós não tínhamos suportado. E Jesus, Ele veio e Ele disse que Ele suportou o mundo. Diz para quê? Para que eu e você tivéssemos o quê? Bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Ele venceu, Ele ensinou para nós que nós também podemos vencer. Mas a pergunta é, temos tido bom ânimo? Temos tido bom ânimo de rejeitar o pecado? Temos tido bom ânimo de rejeitar a raiva? Temos tido bom ânimo de perdoar? Temos tido bom ânimo, né, de sujeitar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres para fazer a vontade de Deus? Temos dado ouvido ao Espírito Santo? Meu Deus. Às vezes a gente para e fala, o Espírito Santo não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele fala comigo, ele fala com você a partir do momento que nós abrimos os olhos pela manhã. Aleluia, Pai. E o primeiro sinal que o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você, é quando nós fazemos isso aqui, ó. Abrimos os olhos. Abrimos os olhos, é sinal que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida. É sinal que Deus nos deu uma outra oportunidade. É sinal que Deus está falando para você, ei, não interessa o que você fez ontem, o que deixou de fazer, se você ajudou, se você não ajudou, se você falou mal, se você falou, não interessa. Eu estou te dando hoje para você fazer diferente. Aleluia, Deus. Para você pedir perdão, estou te dando hoje para você perdoar. Eu estou te dando hoje para você abandonar tudo que você está fazendo, que eu estava fazendo. Eita, Jesus lindo, aleluia. Hoje, né? É verdade, meu Pai. Aleluia, Pai. Porque nós dentro da casa do Senhor, meu irmão, para nós aprender mais de Deus, que a presença do Espírito Santo se apegar a nós mesmos, nós precisamos abandonar mesmo o nosso desejo. É Porque verdade. são muitos desejos, né, que às vezes a gente pensa que não é nada, isso não é pecado não, mas também não traz a presença de Deus. Eita, Deus. Aleluia. Não é pecado ficar em casa, não é pecado deixar de ir na igreja, não é pecado não ouvir um louvor, não é não. Mas o que é que está me edificando? É verdade. Eu ficar em casa está me ajudando o quê? É, Deus. Em vez de eu ouvir um louvor abençoado, uma pregação, uma mensagem que seja, eu vou ouvir uma música aí, circular do mundo. Não é pecado não é pecado. Mas está me edificando em quê? Mas eu tenho tantos irmãos bons para conversar, irmãos que têm palavra, que têm conselho, né? Que tem ali verdadeiramente uma palavra amiga, uma palavra de vida para me dar. Eu prefiro conversar com um irmão, um parente ou um amigo que não é da igreja, só fica falando asneira na minha cabeça. O que está me edificando isso? Nós temos que nos apartar das coisas que nos distanciam de Deus. É verdade. Jesus, aleluia. E muitas das vezes o Senhor, o Espírito Santo, ele fala conosco, deixa isso, para de falar com fulano, para de andar com Betânia. Não é para esquecer, deixar de orar, fingir que não conhece, não. Mas é porque não está trazendo edificação nenhuma para a nossa vida. A desobediência gera morte. A desobediência gera a perda da promessa. A desobediência gera a perda da entrada na terra a qual o Senhor tem preparado para nós. É verdade. Aleluia, glórias a Deus. No verso É verdade, 17, meu Pai. aleluia. Bendito és Glórias a Deus. Deus. No verso 16 diz, enquanto se diz, hoje, se ouvides a voz do Senhor a voz, não endureça os vossos corações, como
na aprovação, glórias a Deus, verso 17. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não porventura foram que se praticaram, glórias a Deus, mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo uma pergunta. Com quem Deus se indignou? Com quem Deus se indigna nesses tempos de hoje? Com quem Deus se acende a ira nesses tempos de hoje? É com quem? Com quem ele tem falado e não tem dado ouvidos, com quem tem pecado, com quem tem errado, com quem não se arrepende, com quem não ouve aquilo que ele quer falar, com quem não segue a direção que ele está dando. O Senhor, ele se indigna com essas pessoas, o Senhor não se agrada dessas pessoas. Aí tal pessoa vai pegar e vai falar, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo na minha vida, Deus falou que ia fazer, falou que ia levar, falou que ia tal, isso, aquilo, outro, mas Deus não está fazendo. Mas você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem ouvido a direção que ele tem te dado? Nós temos andado na direção que o Espírito Santo tem nos ordenado? Temos sido obedientes à voz de Deus? Aquele povo, eles pereceram porque eles foram desobedientes. Ao mesmo momento que eles quiseram sair do Egito, muitos eles se alegraram quando saíram, mas quando estavam lá no deserto, no meio da provação, no meio daquela situação, muitos começaram a murmurar. Muitos começaram a dizer, nos trouxeram, Moisés, nos trouxe aqui para morrer. Jesus. Mas não confiaram naquilo que Deus fez. Antes deles irem para o deserto, olha o que Deus fez dentro do Egito, só para tirar eles de lá. Deus. Olha o que Deus fez no Egito para nos tirar do Egito. E hoje que nós estamos aqui, nós não estamos confiando aonde Deus vai nos levar. Eita Deus. Aleluia. Deus enviou pragas ali para aquele lugar, para que o quê? Para que aquele povo fosse resgatado. Provando para Faraó que se Faraó não permitisse o povo saísse dali, aleluia, Faraó ia morrer, ia matar tudo, ia acontecer com todas as coisas que aconteceu. Deus provou de várias formas, enviou pragas, enviou pestes, enviou um monte de coisas ali, para que Faraó deixasse aquele povo sair. Da mesma forma, não é diferente na minha vida e na sua vida. Você acha que nós saímos assim de boa do mundo? Com certeza Deus, com seu soberano poder, Ele ali deu as investidas dele ali, para que Satanás pudesse soltar a nossa vida. E Ele nos ganhou para Jesus, porque nós decidimos em um certo momento, não quero mais viver essa vida que eu vivia. Eu não quero mais estar neste lugar que eu estava, eu não quero mais praticar essas coisas que eu praticava, porque o Senhor, Ele me ganhou. Aleluia, por espontânea vontade eu aceitei a Cristo, por espontânea vontade eu entendi que Deus tem algo melhor para mim. Glória a Por Deus. espontânea vontade eu entendi que o melhor caminho é entrar pela porta estreita. Só que durante o caminho as coisas vão apertando. A prova vai vindo, a luta vai vindo, a calúnia vem. E a gente começa a desconfiar. Mas Deus falou que ia fazer, mas olha, você vê, estão falando de mim. É desse jeito. Estão caluniando. As coisas estão apertando, eu estou sem as coisas em casa, o trabalho está difícil, a porta está fechando. Meu Deus. A gente começa a desacreditar daquilo que Deus falou que ia fazer. Mas a palavra vem dizer que Deus, Ele não mente. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória Ele a não Deus. mente. No princípio de tudo, com a sua palavra, Deus disse, haja e ouve, faça-se e se fez. Glória a Deus. Com apenas a palavra, Deus fez tudo. O que eu quero entender, o que eu entendo, quero que os irmãos entendam também nessa noite, que através da tua palavra, a qual o Senhor já determinou da sua vida, vai acontecer, vai fluir, vai se levantar, vai abrir a porta, vai ser transformado, vai ser liberto. Sabe por quê? A nossa palavra tem poder. A Bíblia diz que da nossa boca procede bênção e procede maldição. Então nós temos que andar, aleluia, confiando crentes no Senhor, porque o Senhor falou que vai fazer. Glória a Deus, aleluia, Pai, santo é o teu nome. Ele falou que vai te tirar. Aleluia, Jesus, vai te poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos o quê? Obedecer e confiar. Aleluia, Se Deus. nós não confiar, nada acontece. A Bíblia diz, a fé é firme certeza das coisas que não veem. Mas eu sei que vai acontecer. Aleluia. Eu sei que vai acontecer. Porque Deus falou. Eu sou aqui uma prova viva. Por um tempo até eu comecei a duvidar também, porque eu não conseguia afastar daquilo que eu estava fazendo, mas quem estava fazendo é eu, não tinha ninguém me obrigando a fazer. Eu estava sem forças para me levantar.
Mas Deus, ele provou que ele é Deus. Que se eu confiasse, como eu confiei, depois de muito sofrer, de muito quebrar a cara, né, ele faria. Mas mesmo assim, eu ainda tentei do meu jeito, porque eu estava sem força. Mas Deus falou para mim uma palavra assim: não desista que eu vou fazer. Aleluia. Não desista que eu vou fazer. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu persisti mesmo no erro, irmão. Quando eu estava no erro, eu persisti, não desisti. Desistir como que eu falo? É desistir de adorar a Deus, de elevar o nome de Deus, de pedir a Deus força, de pedir Deus para me ajudar, de pedir Deus para me livrar, de pedir Deus para libertar. A última tentativa que eu fiz para acabar com os meus sofrimentos foi me matar, irmãos. Eu tentei, mas Deus se pôs a sua mão e falou: eu não disse que ia fazer, você não vai morrer não, tem promessa. Glória a Deus. Vai se cumprir, eu vou levar, eu vou fazer. Olha onde eu estou hoje, para a glória de Deus. Glória Mas a Deus. Quem é a glória minha? Não, é a glória de Deus. Aleluia, Deus. Eu vou fazer. Oh, glória, o Senhor é poderoso. Nós precisamos fazer é confiar. Glória a Deus, no poderoso. verso 15, diz assim: poderoso é o Senhor Jesus. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. O repouso de Deus é um lugar de paz. O repouso de Deus é um lugar onde você tem a plena convicta certeza: se Deus me colocou aqui, se Deus quer que eu esteja aqui, é porque vai acontecer. Só que para nós ter essa plena certeza dentro de nós precisamos o quê? Confiar, acreditar, ser obediente, porque aqui está falando: Deus se dignou com os que desobedeceram. Às vezes a gente pensa que não, uma desobediênciazinha que seja, às vezes para a gente não é nada, mas para Deus é muita coisa. Se Deus falou sim, é sim. Se Ele falou não, é não. Se Ele falou vai até aqui, não é para passar daqui. Jesus, Se Ele falou escuta apenas isso, é apenas isso, não é para escutar além. Fala só isso, é só isso, não é para falar além Deus, disso. Aleluia. Então para Deus obediência é obediência, X é X, Y é Y, não passa disso. Aleluia, glórias a Deus. No verso 19, vai dizer: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a desobediência e a incredulidade, elas são a arma muito poderosa para nos fazer permanecer no erro, para nos permanecer fora da presença, para nos fazer ficar sem a presença de Deus, nos fazer não ouvir a voz do Espírito. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Seja obediente. Aleluia. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Seja fiel. Aleluia, Deus. Santo, não duvide daquilo que Deus já falou para você. Glória a Deus, aleluia, a gente Pai. pede resposta para Deus, para determinada situação, determinado algo, para determinada atitude, às vezes, que a gente deve tomar. O Senhor fala. Às vezes Ele fala através de várias formas. Às vezes de uma pessoa, através de uma pessoa, através de um louvor que a gente ouve naquele momento, está falando exatamente sobre aquilo. Só que às vezes, como eu falei no início, às vezes o que Ele está respondendo ali não é o que eu queria ouvir. Aí eu vou e faço do meu jeito. Eu vou falar: o Senhor não falou comigo. Às vezes Ele até faz ele lembrar: não, eu falei sim, eu falei que não era assim. Você lembra o louvor que você ouviu? Você lembra a pregação que você ouviu? Exatamente aquele pedacinho. Jesus. Só que era para ser feito daquele jeito, você fez o contrário. Era para ter ido daquela forma, você foi de outra forma. Então o Espírito Santo, ele fala. Só que muitas das vezes nós impedimos que ele haja em nossa vida. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos obedientes. Aleluia. Deus quer que nós sejamos fiéis. Glória Deus quer que nós abrimos os nossos ouvidos e permitimos que o Espírito fale. Aleluia. Deus quer que nós andemos fielmente na palavra dele, nos princípios. Porque quando a gente anda nos princípios, irmãos, não tem nada que vai nos derrotar, não tem nada que vai nos deixar deitado numa cama, não tem depressão que vai nos pegar, não tem aflição. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque os princípios de Deus é a base para que o quê? Para que a presença dele permaneça em nós. Glória, Pai, aleluia. Fiel, aleluia. Santo Deus, aleluia. Então, vamos passar a digno de toda mais. honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aqui, é porque Deus um dia falou para você: eu vou te colocar lá, eu vou te levar lá, eu vou te livrar, eu vou te libertar. Mas ainda junto com isso tudo, Deus falou: não sai de lá. Não se afasta de lá onde eu falo da minha presença, da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a situação está pesada, está difícil, nós queremos parar. É verdade.
Aí nós para de louvar, para de pregar, Jesus. para de ir para o culto, né? Ah, porque está assim. Não, não é para parar. Deus não nos livrou, tirou da onde nos tirou para que nós viéssemos parar. Quem está falando para você parar, quem está falando para você desanimar, não é a voz de Deus, não. Persista, continua caminhando. Aleluia. Sempre vai ter. Oh, Aleluia. Deus poderoso e santo, aleluia. aleluia. Ele sempre nos coloca no lugar certo. Deus poderoso. E acreditamos. Aleluia. Glória, Portanto, Pai, nessa aleluia, noite a palavra para você é confia. A palavra para mim é confia. A palavra para nós nessa noite é persista. O pastor Carlos tem falado muito isso, não precisa nem dele falar, é verdade. Os tempos têm findado, o Cristo está voltando. E a cada dia que passa ele está mais perto. Mas quando? Não sabemos, a palavra diz que só o Pai sabe a hora. Mas da mesma forma ele diz que nós devemos estar preparados. Para que quando ele chegar, naquele grande dia, naquele grande momento, seja dia, seja de noite, eu não sei qual vai ser o momento, que não vai ser escuridão, porque o momento que ele chegar vai se tornar tudo em dia, vai tornar tudo em luz, aleluia, nós possamos estar preparados para subir com ele, Aleluia. nós possamos estar preparados, Glória a porque Deus. eu não quero ficar na terra da tribulação, eu não quero, eu quero estar com Jesus.